O que você sabe sobre a regularidade entre as refeições? Hoje em dia, um dos temas mais controversos na nutrição é justamente isso. A maioria das pessoas acabam defendendo que 3 em 3 horas deve se fazer uma refeição, ou de 2 em 2, ou de 5 em 5, de 12 em 12. Na verdade, o melhor é você nunca comer. Existem várias teorias, mas qual que é a realmente mais eficaz? Existe um estudo feito pelo The Journal of Nutrition que associa maiores refeições por dia com obesidade. Eles pegaram 2 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas comeu entre 2 a 3 refeições por dia e outro grupo de pessoas comeu 5 refeições por dia. E o grupo que ganhou mais peso corporal de modo geral foi o grupo que comeu com maior frequência alimentar. E existe uma razão do porquê disso. Mesmo os 2 grupos comendo a mesma quantidade calórica, um engordou mais do que o outro. E a razão disso é, eles desrespeitaram o trato digestivo. O nosso trato digestivo, ele tem várias sequências, ele tem ordens. Primeiramente, o nosso estômago vai ser enchido com o volume alimentar, isso vai mandar um sinal para o nosso cérebro que a gente está satisfeito. Após a gente ter encerrado o período alimentar, os líquidos vão ser absorvidos e depois a ênfase de liberação de suco gástrico vai ser secretada para a digestão das proteínas e dos lipídios. Carboidratos são digeridos na sua boca. Esse processo de digestão, ele demora um certo tempo, entre 2 a 3 horas. E dependendo da refeição e da quantidade de alimento, pode demorar em até 4 a 12 horas. Pegando o exemplo da carne vermelha, se você consome carne vermelha, esse alimento pode passar um tempo absurdo no seu estômago e no seu intestino. Inclusive, ela vai apodrecer no seu intestino. O que a gente acaba mais vendo hoje em dia? A pessoa faz o café da manhã, algumas horinhas depois faz um lanche, depois faz um almoço, depois faz um lanche, depois a janta, depois um lanche e depois ela dorme. Ou seja, são aquelas famosas pessoas que comem uma vez por dia, começam de manhã e terminam à noite. Agora, pegando o gancho do estudo que eu mencionei anteriormente, como que com o mesmo valor calórico, um grupo ganhou mais peso do que o outro? Porque quando você desrespeita o trato digestivo, vamos imaginar, é uma máquina de lavar. Se eu coloco um grupo de roupas na máquina de lavar e aperta o botão, vai primeiro jogar água, depois vai enxaguar, depois vai centrifugar, então vai ter várias etapas. Agora, o que acontece se eu jogar uma cueca ou uma meia dentro da máquina de lavar enquanto o outro processo está andando? Ela vai zerar e vai recomeçar todo esse processo. Ou seja, mesmo com a roupa dentro da máquina já está pronta e já está limpa, toda centrifugadinha, se eu jogar um artigo que seja dentro dessa máquina de lavar, o que vai acontecer? Ela vai começar todo o processo de novo. Então é necessário que a gente tire a roupa que está limpa da máquina de lavar para aí sim introduzir outro artigo. Só que muitas pessoas jogam a cueca ou a meia dentro da máquina de lavar enquanto ainda tem roupa lá. Elas não esperam o tempo para estender essa roupa. Ou seja, elas empurram uma refeição em cima da outra. Aquela digestão que já estava praticamente pronta para ser absorvida, ela começa o processo todo de novo, porque o corpo não vai entender. O seu estômago vai fechar a válvula que libera o alimento digerido para o intestino delgado e, como consequência, ele vai começar uma nova digestão em um alimento que já está digerido. Qual que é a consequência disso? Fermentação da digestão. Como consequência da fermentação na digestão, isso vai reduzir absurdamente o aproveitamento dessa alimentação que a gente fez. Porque o importante não é a gente comer bem, apesar de ser importante. Além de comer bem, a gente precisa digerir bem o alimento e absorver esse alimento. Um dos outros mitos que eles defendem, que comer de 3 em 3 horas é ideal, é que fazendo mais refeições, você vai se sentir saciado de uma forma mais fácil, porventura comer menos e, como consequência, emagrecer. Por um lado funciona? Sim, mas a base vai ser a restrição calórica. Só que existe um estudo feito com 12 participantes que mostrou que a maior frequência alimentar não aumentava o apetite. Eles pegaram esses 12 participantes e separaram em 2 grupos. Um grupo fazia 3 refeições por dia e o outro grupo fazia 8 refeições por dia. E eles testaram níveis de saciedade, desejo alimentar, fome, náusea, sede. E o que esse estudo apresentou é que as pessoas que comeram mais vezes por dia não tiveram benefício nenhum. Sabe aquela fome que você sente depois do almoço, aproximadamente umas 3 ou 4 horas da tarde? Pois é. Essa fome ela é causada porque você associou o seu corpo a receber alimento de tal em tal período. O nosso corpo é uma máquina de adaptação. Se você ensina uma coisa para o seu corpo, ele vai aprender. E ele vai recrutar essa necessidade quando o ambiente mudar. Então, se você se acostumou em comer de 3 em 3 horas, na terceira hora o seu corpo vai pedir alimento.
inclusive no livro Ciência do Bom Viver, página 304, no primeiro parágrafo, nos revela uma coisa extremamente interessante. Muitas vezes a fraqueza que nos leva a desejar tal alimento de tal frequência, ela é criada porque a gente não deu descanso para o nosso trato digestivo. Imagina uma máquina de lavar que não para 1 hora por dia. Todos os dias ela é forçada a trabalhar sem descanso nenhum. Agora imagina o seu estômago. Essa fraqueza que leva você a desejar alimento constantemente, ela é gerada porque você não dá descanso para o seu trato digestivo. Na verdade, quando o seu estômago ronca naquela 3ª hora após a sua refeição, não é ele pedindo comida, é ele pedindo misericórdia por descanso. Se você tomasse tempo em escutar o seu próprio corpo, você ia ver que o seu estômago, ele está querendo receber água ao invés de alimento. Muitas vezes a fome que a gente sente é sede. Outro fator que desbeneficia a sua vida em comer de 3 em 3 horas, além do estresse em ficar preocupado com comer todo dia, é a questão que quando você engata uma refeição, o sangue do seu corpo ele se concentra no trato digestivo. Se o sangue do seu corpo está concentrado no seu trato digestivo, o que vai acontecer com o fluxo sanguíneo cerebral? Você vai ficar naquela letargia, naquela sonolência diária, que traz um extremo desconforto, além da inaptidão física, porque quando tem sangue no seu trato digestivo, o sangue não vai estar em concentração nos seus músculos, então o vigor físico vai ser reduzido. Então, pela minha experiência, eu que já estou há anos trabalhando com a minha dieta e testando um pouquinho de cada coisa, eu vi que o melhor era eu comer inclusive 2 refeições por dia, mas 3 se mostra muito saudável. O espaço ideal que a gente tem que dar entre as refeições é de 5 em 5 horas ou até mesmo de 6 em 6. Ao você dar esse espaço entre as refeições, você permite que os níveis de insulina fiquem regulados. Os níveis de leptina também. Quando os seus níveis de leptina ficam regulados, você não vai mais sentir fome toda hora. Sem contar que 3 refeições por dia é de uma forma extremamente fácil e adaptável de acordo com a nossa cultura. Eu não preciso ficar lá olhando no meu relógio toda hora que eu preciso comer. Eu já vivi isso por anos e literalmente eu não sei como é que eu aguentei ficar 3 anos comendo de 3 em 3 horas. Graças a Deus, esses últimos 2 anos eu tô comendo de 5 em 5 e às vezes até só 2 refeições por dia. Os meus treinos melhoraram e eu consegui emagrecer de uma forma muito mais agradável. Porque ao invés de comer um pratinho pequenininho, eu faço refeições relativamente maiores e fico saciado o dia inteiro. E só para encerrar esse vídeo com um consenso muito lógico, tudo na nossa vida exige um tempo. Deus separou as estações no tempo certo, o dia, a noite, as fases lunares. E da mesma maneira, ele estabeleceu um ciclo biológico que deve ser respeitado. Se a gente entra em desacordo com esse princípio, a gente vai inevitavelmente sofrer as consequências do mesmo. Essa é a dica que eu queria dar para vocês e até o próximo vídeo.